Falando de livros com o Dr. Adão, eu vou continuar o comentário a respeito do grande escritor inglês David Herbert Lawrence. Ou D.H. Lawrence, o mesmo que eu já havia comentado antes, autor do fantástico livro O Amante de Lady Chatterley. Mas este grande escritor teve uma produção literária muito grande. Ele foi um escritor altamente trabalhador e dedicado ao trabalho com afinco mesmo, com uma dedicação exemplar. Ele trabalhava demais. Eu vou comentar agora um outro livro deste autor que também eu gosto muito. E acredito que se você ainda não leu, se você ainda não assistiu o filme baseado no livro que eu vou comentar, você deve ler porque você vai gostar também. Veja você. O livro se chama Mulheres Apaixonadas. É o segundo livro dele de maior sucesso no planeta. Este livro foi vendido no mundo inteiro. Publicado no Reino Unido, foi lido por praticamente todos os povos de língua inglesa. Este livro não enfrentou processo judicial como o que houve com relação ao Amante de Lady Chatterley. Eu ainda vou ter a oportunidade de comentar a luta dos escritores do início do século, particularmente de David Herbert Lawrence, e dos editores ingleses, e principalmente dos editores norte-americanos, que levantaram uma bandeira de luta contra a censura, contra a imposição, contra a ditadura da época, vigente em vários lugares. Se não fosse ditadura de um governo, mas foi ditadura de editores, de escritores e do próprio judiciário desses países, principalmente do Reino Unido. Este livro que eu comento agora chama-se Mulheres Apaixonadas, ou então no original em inglês, Women in Love. É um livro que se trata de uma história magnífica, uma história de amor. Trata-se de um dos melhores livros escritos em inglês. Este livro que eu tenho em mãos foi traduzido de maneira exemplar por este tradutor aqui. Tradução portuguesa de Cabral do Nascimento e adaptação de Ruth de Biasi, que auxiliou na adaptação de diversos termos que provavelmente auxiliou o escritor a dar um desfecho final para o livro em português. A tradução apresentada em língua portuguesa é uma tradução perfeita. Por que estou falando isso? Porque eu li o livro no original. E li também a edição em italiano. E li também a edição em francês. Todas essas traduções são muito bem feitas. A tradução para o português está perfeita. Se você ler o livro em português, é a mesma coisa que você está lendo o livro em inglês. Graças ao trabalho desses dois aqui, que são o tradutor Cabral do Nascimento e a adaptação de Ruth de Biasi. Fizeram um trabalho espetacular. Ler esse livro significa viver momentos de grande prazer, momentos de enlevo espiritual, porque se trata de uma história de amor. E o amor é universal. O amor é eterno. E você vai amar a leitura desse livro, Mulheres Apaixonadas. E eu recomendo ainda, além da leitura, você também assistir ao filme. Eu estou com a capa do filme aqui. Vejam. O filme é esse. Teve o mesmo título que o livro. Mulheres Apaixonadas. É um filme maravilhoso. Um filme espetacular. E a direção deste filme é de Ken Russell, um grande diretor de cinema. Eu adoro os filmes dirigidos por Ken Russell. E mais ainda deste filme aqui.
Mulheres Apaixonadas. Em italiano, eu não tenho a tradução aqui do italiano do livro, mas ele se denomina Donne Innamorate, quer dizer, mulheres enamoradas, mulheres apaixonadas. A edição em italiano desse livro é magnífica. E, como sempre, os livros editados em italiano, eles têm a minha preferência, por causa do estudo feito sobre o autor e sobre a obra. Lendo as edições em italiano, você não só aprecia o livro, como também amplia os seus horizontes, amplia os seus conhecimentos a respeito daquele autor focalizado. A edição em francês também é muito boa, mas eu prefiro a edição em italiano, e a edição em português, a edição em francês eu gosto também. Se você não leu o livro Mulheres Apaixonadas, leia o livro. Se você ainda não assistiu ao filme, que é esse aqui, Mulheres Apaixonadas, você deve ir numa locadora e achar esse filme, está lá. Você deve assistir ao filme também. Reitero, assistir os dois agora. O Amante de Lady Chatterley você acha nas locadoras. E Mulheres Apaixonadas também tem nas locadoras. Você deve assistir aos dois filmes e ler os dois livros também. Pode assistir o filme primeiro e depois ler o livro, ou pode ler o livro primeiro e depois assistir ao filme. Você vai passar momentos de enlevo espiritual, de grande satisfação, e certamente você vai ter um grande crescimento intelectual. Seus horizontes estarão mais amplos. Você terá adquirido enorme enriquecimento interior após a leitura dos dois livros e após ter assistido aos dois filmes. Depois desse episódio, a sua vida nunca mais será a mesma. Parabéns a você pela iniciativa de seguir a minha sugestão, de ler aqui os dois livros e assistir aos dois filmes baseados neste memorável escritor inglês, deste inesquecível escritor inglês, David Herbert Lawrence. Leiam os dois livros, assistam aos dois filmes e parabéns a você.